Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Artes Personalizadas. Pessoal, para esse vídeo eu vou estar refazendo com vocês o molde da caixa mini confeiteiro de Páscoa. Eu fiz um vídeo algum tempo atrás, porém a gente verificou que há erros nesse molde. Como passou muito tempo, a gente só verificou depois que havia alguns erros na medida para fechar a caixa. Então, vou estar refazendo novamente junto com vocês e me acompanhe aí no passo a passo. Então, para fazer a nossa caixa de mini confeiteiro, a gente precisa saber quais produtos a gente vai utilizar no berço. Então, eu tenho aqui a medida do ovo de 100 gramas. Tá? Essa é a medida do molde do ovo de 100 gramas. Porém, também dá para usar ele para o ovo de 150 gramas. Ok? Aqui a bisnaga. A minha bisnaga é de 5,5 por 9 centímetros. E aqui também eu tenho eu não coloquei a medida, mas aqui é do mini tobete, tá? Que ele é 3 por 8 centímetros. Então, todas essas medidas, para vocês saberem, vocês têm que ter o produto em mãos e medir na régua para tirar a medida certinho, tá ok? Então, eu vou utilizar esses daqui. São os tamanhos, por exemplo, da bisnaga e do tubete pequeno, são as embalagens que eu encontro aqui na minha cidade. Então, por isso eu vou estar utilizando eles. Creio também que na maioria das cidades vocês encontrem esses modelos nessa medida. Para começar, eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou desenhar um retângulo. Essa primeira parte aqui é o berço onde nós vamos colocar os compartimentos, onde a gente vai colocar cada embalagem. Então, aqui nesse retângulo, eu vou utilizar a medida de 19 centímetros e meio por 14 centímetros e meio. Aperto o P do meu teclado para centralizar e agora nós vamos fazer as laterais desse molde. Então, vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou fazer o retângulo aqui por dentro, porque assim eu já pego a largura. Clico aqui embaixo e puxo para cima. Vou utilizar a medida de 1,8 centímetros. Você também pode colocar 1 centímetro e meio. Eu vou utilizar 1,8. Replico essa parte aqui para baixo. Então, eu clico, arrasto. Deixa eu repetir. Clico, aperto Ctrl no meu teclado, arrasto para baixo. Cliquei no botão direito do mouse. Só posicionar aqui. Olha só. Quando fica assim amarelo em cima da linha é porque tá alinhado. Então, clico com o botão direito do mouse e solto. Vou fazer a mesma coisa aqui para as laterais. Porém, eu gosto de fazer de um jeito mais prático e que eu acho rápido. Eu clico aqui, ó, por exemplo, nesse ponto do meio, clico, arrasto para minha direita, aperto o botão direito do mouse e solto. Gerei uma cópia. Vou alterar aqui só a largura, que é 1,8 centímetros. Posicionei e repliquei aqui para o lado esquerdo. Olha, essa parte aqui já está pronta da estrutura. Para o berço, você pode deixar ela assim, desse jeito que está. Ou você também pode fazer aqui as abas.
para poder colar uma lateral na outra. Então, com a ferramenta retângulo, eu fiz esse quadrado, venho aqui em converter em curvas, ou aperto o atalho Ctrl Q, pego a ferramenta forma, clico nos pontos, e inclino todos para o centro. Vou só reduzir um pouquinho aqui. Depois que eu fiz isso, eu copio para todos os cantos, tá? Os cantos dos 4 lados. Depois é só espelhar verticalmente. Feito isso, vou selecionar tudo e venho aqui em agrupar. Agora nós vamos inserir os moldes, né, onde vai ficar os compartimentos de cada embalagem. Eu vou pegar aqui a do ovo, vou colocar aqui, retiro a cor de contorno, vou deixar branco, aliás, retiro a cor de preenchimento e coloco branco. Cor de contorno, eu vou deixar aqui um cinza claro. A mesma coisa você pode já fazer para a estrutura aqui do molde. Pego aqui a da bisnaga e também a do tubete. Vou ensinar para vocês como fazer aqui essas linhas aqui dentro. Para quem já assistiu outros vídeos, já sabe como funciona, né? Você que está assistindo a primeira vez, vai pegar o passo a passo, e por isso que em todo vídeo eu gosto de explicar detalhado, né? Para que todos possam aprender. Então aqui, ó, deixa eu só repetir o que eu fiz. Olha só, ele tá aqui em pé, eu venho aqui na rotação e digito 90 graus. Só digito 90, dou Enter e ele vai girar 90 graus. Eu quero ele virado para cá, então eu vou espelhar. E aí ele vai virar para o meu lado direito. Deixo ele aqui embaixo. Aqui também faço a mesma coisa. Ó, ele tá 180. Mas aí eu venho aqui, seleciono tudo, digito 90, dou Enter. Para fazer as linhas é bem fácil, tá? Então, ó, você seleciona aqui, vem aqui escolhe linha de 2 pontos. Então, ó, quando você vem aqui, ele já aparece ali, ó, ponto médio e um triângulozinho. Significa que você tá no meio. Aperta o Ctrl do seu teclado e arrasta até o outro lado. Feito isso, você retorna aqui e seleciona a ferramenta Bezier. Vou clicar nesse ponto, clico aqui nesse ponto na linha do meio e aqui para finalizar. Faço uma cópia aqui para o lado direito, usando Ctrl, cliquei com o botão direito do mouse, soltei e espelhei. Essa linha aqui é só você reduzir até a ponta de cada triângulo. Você pode também mudar o formato do estilo de linha. Aí você pode escolher aqui um tracejado. Essa área aqui vai ser a área de corte, né? Onde você vai cortar essas linhas tracejadas. Agrupa tudo. Já vou colocar aqui a minha cor de linha cinza. Vou duplicar, porque no caso aqui vai ser para 2 mini tubetes. Se for tubete grande, aí você coloca a medida do tubete grande. Mas tem que também verificar o espaço, tá? Para ver se vai dar tudo. Vou arrastar mais pro canto, porque aqui nesse espaço é onde a gente coloca a colherzinha. E também, se você for colocar algum texto, você também tem que pensar em deixar esse espaço. Se for colocar aqui e escrever, né, o passo a passo de como preparar o seu ovo. Aqui também é opcional fazer essas linhas ou não, mas também é bem prático de fazer. Pego a linha de 2 pontos novamente,
faço ela aqui no meio, pego a ferramenta Bezier, clico aqui nesse ponto, clico aqui na linha do meio e fecho aqui no ponto de baixo. Faço uma cópia, espelho, e agora é só aumentar aqui, ó. Trazer um pouquinho mais pra frente. Prontinho. Esse ponto aqui do meio, é só pegar a ferramenta Forma, você clica nele e arrasta até ficar em cima da linha do meio. Agora é só a gente ajustar essa linha aqui, colocando em cada ponto do triângulo. Mudo o estilo de linha. Prontinho. Então, nesse espaço aqui também, você pode já deixar aí numa medida de um espaço de 1,5 cm, mais ou menos, aonde vai ficar a colher. Prontinho. Então, o berço já tá pronto, aí agora a gente vai fazer a base. Olha só, eu comecei pelo berço porque conforme for as outras medidas, tanto da base quanto da tampa, a gente vai aumentando 2 milímetros. Então, se aqui no berço eu comecei com o meu retângulo com 19,5 centímetros por 14,5, então para base, porque ela tem que ser maior, ela vai ter 2 milímetros a mais. Então vamos lá, deixa eu só tirar daqui. Então, aumentando esses 2 milímetros a mais, ele vai passar a ter 19,7 centímetros por 14,7 centímetros. Aumentei apenas 2 milímetros, porque esse espaço é o suficiente para que o berço encaixe aqui dentro sem ficar apertado e também nem muito folgado. O que aconteceu no molde anterior é que eu utilizei uma medida muito maior para fazer a parte da base e aí o berço ficou folgado aqui dentro. Então, tudo a gente vai corrigir nesse tutorial agora. Aumentei os 2 milímetros. Agora eu vou fazer aqui as laterais. As laterais da base, elas precisam ser mais altas, porque se a gente pegar a medida da altura do ovo de Páscoa, ele vai ter uma altura grande, né? Mesmo que seja só metade. Por exemplo, o ovo de 100 gramas, ele vai ter daqui para baixo, vai ter mais ou menos uns 3 centímetros. E aí vai recheio, se for recheio e cobertura, você precisa ter pelo menos um pouco de altura maior, para esse ovo caber ali dentro e não encostar na tampa. Então, vou clicar aqui, vou puxar para cima, apertei o botão direito do mouse e soltei. A medida que eu vou colocar para a altura vai ser de 4,5 centímetros. É só fazer o alinhamento. Ó, gente, eu sempre vou dando o zoom com o mouse, porque assim é mais rápido e mais fácil de visualizar. Repliquei aqui para baixo. Agora, novamente, vou fazer as laterais. Coloco a medida, nesse caso aqui é largura, de 4,5 centímetros.
Para quem ainda não assistiu vídeos anteriores, eu trabalho com medidas em milímetros, tá? Por isso que mesmo que eu fale em centímetros aqui para vocês, aqui em cima vai aparecer em milímetros. Porque com os milímetros eu trabalho com medidas mais precisas. Mas não tem problema se você quiser trabalhar só em centímetros. E aí, por isso que eu faço questão de falar em centímetros, até para vocês poderem entender melhor, né? Que é o que a gente está acostumado. Agora é só fazer as abas. Sempre que a gente faz um desenho com a ferramenta retângulo, e a gente vem aqui na ferramenta forma, ele vai aparecer desse jeito, tá? Com esses quadradinhos pretos. Por quê? Porque ele não está convertido em curva. E é por isso que sempre que eu faço um desenho, pode ser com quadrado, retângulo, né? Com círculo e outras formas, para eu poder editar com a ferramenta forma, eu tenho que converter em curva. E só assim ele se torna ponto editável. Então, é só clicar e arrastar para o centro, tá? Em direção ao centro. Quando você faz o primeiro, fica mais fácil para você fazer os outros. Porque aí é só copiar e colar. Uma correção é que você tanto pode fazer... Aliás, não é uma correção, é só uma observação. Aqui no molde, essas abas que vai fechar as laterais, ela pode tanto ser aqui, como pode ser também aqui nessa lateral maior. Eu vou deixar ela aqui, na lateral maior, porque lá na frente vocês vão entender o porquê. Então, eu vou só inverter aqui as posições, tá? Mas não tem problema se ficar daquele jeito. É só que se você, quando for imprimir, nessa forma agora que eu tô fazendo, vai ficar mais fácil de dividir o molde. E aí, quando a gente for personalizar, eu vou explicar para vocês direitinho. Terminei essa parte, agrupei. Então, a base, ela precisa ter o fundo maior que o do berço e, por consequência, a tampa precisa ser 2 milímetros maior que a base. Então, a tampa, ela precisa ser maior. Se aqui na base eu utilizei a medida de 19,7 centímetros por 14,7 centímetros, para a tampa eu vou aumentar 2 milímetros, que vai ficar 19,9 centímetros. Ah, mas não poderia fazer 20? Poderia, mas porém vai ficar uma folga de 1 milímetro, vai ficar muito maior. Vai já deixar-se um pouco folgado. Mas aí, se você quiser testar, não tem problema. Eu tô utilizando apenas 2 milímetros a mais. Então, 14,9 centímetros. Que é para não ter folga, que é para a tampa ficar bem firme na hora de fechar a parte de baixo. Fiz aqui o retângulo principal da tampa. Agora vamos fazer a lateral. Para as laterais, eu vou utilizar uma altura de 2,5 centímetros. Lembrando que dependendo da altura do ovo de Páscoa, aqui na base, essas laterais, elas têm que ser maior, tá? Eu utilizei 4,5 centímetros, porque para o ovo de 100 gramas, essa altura aqui é mais que suficiente. Agora, aqui as laterais, com largura de 2,5 centímetros. Sempre verificando o alinhamento, gente.
E agora as abas. Quem não tiver pegado esse passo a passo de converter em curva e editar os pontos, não se preocupem, né? Vocês podem voltar o vídeo e também, na maioria dos vídeos, eu utilizo essas ferramentas. É porque, como a gente ainda vai personalizar, eu não quero que o vídeo fique tão extenso, não fique tão longo. Então, algumas coisas eu vou passar mais rápido. Ó, para a estrutura, tanto da base quanto do berço, da tampa, é super fácil, tenho certeza que vocês já entenderam. É só questão de ajustar as medidas mesmo, né? Rapidinho dá para fazer, quando se trata de uma forma retangular ou quadrada. Terminei aqui. A diferença para a tampa é que você pode fazer ela com visor, e aí você faz um retângulo menor aqui dentro. E essa parte é a parte onde vai ser recortado e colado o acetato para virar o visor. Então, já temos aqui a base, o berço e a tampa. Vou adicionar aqui mais 2 páginas, porque cada uma vai ficar em uma página dessa. Então, seleciona, aperta P no teclado e ele já centraliza aqui. Vou começar a personalização pela tampa, porque ela vai ter um pouco mais de detalhes. Para essa tampa eu vou utilizar com azul claro, e aqui eu já tenho, deixa eu verificar, eu já tenho o fundo que eu vou utilizar e as imagens. Então, esse aqui eu peguei lá no site da Freepik Vetores. Você abre o site da Freepik e digita Páscoa. Ele vai te dar várias ideias, vários modelos, projetos aqui, ó, com estampas, imagens, né, backgrounds, tudo que dá para você utilizar na personalização das suas caixas. Então, tem bastante coisa legal aqui. Eu baixei aqui. Eles vêm no formato para Adobe Illustrator, mas você consegue abrir no Corel. E o bom é que são todos editáveis. Esse aqui eu já editei. Como eu quero esse fundo de bolinhas e eu quero essas imagens aqui do coelhinho com a cestinha, então eu já editei, deixei do jeito que eu preciso. Vou copiar aqui essas bolinhas e a imagem do coelhinho com o restante dos desenhos. Vou trazer ele para cá. Aqui eu já coloquei na cor azul. Vou desagrupar porque eu preciso tirar a seleção desse retângulo aqui. Ele vai ficar na cor branco. Agrupo o restante de novo. E agora, clico no botão direito do mouse, vem em tipo de quadro e criar recipiente vazio do Power Clip. Vou pegar aqui essas bolinhas e vou jogar aqui dentro desse molde. Ele vai ficar dessa forma. Para não ficar com a estética feia, eu vou tirar essa cor de contorno preto. Aí tem duas opções que geralmente eu uso. Ou o cinza mais claro, na hora da impressão fica visível para a gente poder cortar, vincar. E não aparece muito depois que está tudo pronto. E a outra opção também é você utilizar a mesma cor, só que mais escura, tá? Porque também combina. Aqui eu vou voltar o meu retângulo para o centro, só apertar P para centralizar e vou utilizar, mudar a cor de contorno, vou utilizar o azul mais escuro. Então, vou pegar aqui os meus desenhos, vou reduzir ele, vou posicionar bem aqui nesse lado. Vou espelhar ele para o meu lado esquerdo, que eu quero ele virado nessa posição. Aumenta aqui um pouquinho. E para a gente poder fazer o contorno aqui do recorte, do visor,
Eu vou ensinar uma maneira bem prática para vocês estarem fazendo aí. Então, assim, deixa eu só posicionar aqui mais para baixo. Aqui, assim. Então, pega a ferramenta retângulo e clicando aqui, ó, nessa linha, você faz um retângulo, aí vai puxando aqui para a direita. Isso pode servir para qualquer imagem, tá, gente? Portanto, que vocês façam por cima dessas linhas aqui. Eu não vou passar ele para cá, eu poderia, mas só que aqui, ó, vai ficar um corte reto. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu vou fazer ele só até aqui. Aí agora, com o meu retângulo selecionado, aperto o Shift no teclado, clico aqui sobre a minha imagem, né, o meu desenho, fica selecionado os dois, venho aqui em Crie um limite. Excluo o retângulo e a gente vai ficar só com esse contorno aqui preto. Depois você abre a barra de ferramentas contorno. Se o seu não tiver aberto, é só vir em efeitos e na opção contorno, que ele já vai abrir a caixa de configuração. Então, você escolhe aí a opção contorno externo. Aqui o meu deslocamento vai ser de 2,5 cm e o cantos arredondados. Eu já deixo aqui a minha linha de contorno cinza, depois é só aplicar. Ó, criei o deslocamento, vou voltar aqui para o meu gerenciador de objetos, vou apertar Ctrl K no meu teclado para separar esses dois objetos. Deleto o contorno preto, deixo apenas o cinza. Aqui ficou ó, alguns riscos ainda, então eu venho com a ferramenta forma, seleciono e deleto, seleciono e deleto. Vou colocar ele na mesma cor aqui do molde da tampa. Por que que eu fiz o contorno do triangular? Desculpa, retângulo. Porque a gente precisa agora puxar essas linhas aqui para cima. Então, antes de colocar a cor, eu vou logo fazer esse ajuste. Vou selecionar aqui esses pontos e já arrasto aqui para dentro. Dependendo da imagem, não vai precisar nem fazer isso, tá? Então, eu puxo aqui para cima. Porque se eu jogar a cor aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar a cor, ele vai cobrir a minha linha e eu não quero isso. Então, por isso eu vou vir aqui e vou puxar aqui para acima da minha linha, onde vai receber o vinco. Prontinho, agora eu vou colocar a cor no azul claro, tiro a cor de contorno e vou jogar ele para baixo dos desenhos. Vou apertar aqui no meu teclado, Ctrl Page Down. E ficou assim. Olha só, essas partes dos desenhos, elas ficam meio apagadas. Aí você pode alterar a cor. Mas aí depende também da imagem que você for utilizar, né? No meu caso aqui, eu preciso alterar a cor para não ficar apagado desse jeito. Eu só fiz aqui um retângulo com preenchimento, que é para eu poder pegar aqui o conta-gotas e aplicar a cor aqui dentro, sem eu precisar desagrupar todo o desenho. Prontinho. Para complementar, eu vou colocar aqui alguns ovos de Páscoa. Esses também eu peguei lá no site da Freepik. Então, é só posicionar da maneira que você achar que fica mais visualmente bonito. E também de forma que vai facilitar o seu corte, ainda mais se você faz o seu corte à mão. Para fazer o contorno,
Seleciono todos os ovos, venho aqui, ó, em Crie um limite, vou em contorno, já tá tudo configurado, eu só vou aplicar o deslocamento. Depois aperto Ctrl K para separar os objetos e excluir o contorno interno. Esse aqui eu vou colocar na cor azul claro. Vou apertar Ctrl Page Down para ficar embaixo dos ovos. Tira a cor de contorno. Aqui passou um pouquinho da linha, então pego a ferramenta Forma e puxo aqui para cima. Prontinho. Aqui nas laterais, dá também para escrever uma frase, né, um texto. Vou digitar aqui Feliz Páscoa. Venho aqui e seleciono a opção Converter em texto artístico. Vou inserir aqui a fonte Grand Hotel, que eu já usei essa fonte aqui para caixas de Páscoa. Coloco um marrom escuro, pode ser outra cor também. Eu vou utilizar essa. Vou deixar dos dois lados, tá? Só lembrando de espelhar tanto verticalmente quanto horizontalmente para ficar na forma correta. Prontinho. Então, a parte mais complicada, talvez, aqui da tampa é só ter que fazer esse contorno aqui. Mas como eu tô trabalhando já com as imagens vetorizadas, fica mais fácil fazer o contorno. Se você for utilizar uma imagem em PNG ou JPEG da internet, você vai ter que fazer o outro processo de rastreamento da imagem, criar o contorno e aí só depois o deslocamento. Eu já ensinei isso também nos vídeos aqui no canal. Seleciono tudo, já agrupei, só centralizar. Agora nós vamos aqui para o berço. O berço, eu não vou mexer muito nele, até para o nosso vídeo não ficar tão extenso. Vou deixar aqui, mudar apenas as cores. Então, aqui dentro, vou deixar esse espaço branco, porque você pode deixar amarelo também com estampa, né? Eu vou deixar branco. E caso você queira colocar as escritas aqui do passo a passo, então é só você digitar aqui, tá? Na internet tem alguns modelos. Poderia também colocar aqui outra cor, uma estampa, isso aí fica a seu critério. Aqui para base, eu vou utilizar um azul um pouquinho mais escuro. Só muda aqui a cor da linha. Vou deixar o cinza. E agora eu vou vir aqui, eu já tenho esse fundo de bolinhas, tá? Ele é vetorizado. Eu fiz esse fundo aqui, também ensino aqui no canal como fazer. E em outros vídeos também tenho ensinando esse processo. Vou copiar ele e vou trazer ele para cá. Por que que eu prefiro usar vetorizado? Porque assim eu consigo mudar a cor, tá? Do que eu ter que ir lá na internet, aí busco um plano de fundo. Não tem problema se você fizer isso. Também dá, é mais rápido, é mais prático. Mas é porque aqui eu consigo já alterar as cores, sem ter que estar procurando fundo de imagem. Vou selecionar, venho aqui em tipo de quadro, crio um recipiente vazio. Deixo minhas bolinhas na cor mais clara e arrasto aqui para dentro. Como ela não cobriu todo o espaço, eu venho aqui em selecionar conteúdo do Power Clip e assim eu consigo ampliar o tamanho das minhas bolinhas e até a posição. Prontinho. Então já temos aqui a tampa personalizada, o berço e a base. Uma coisa que eu só quero explicar para vocês é com relação à base, que ela é muito grande para imprimir na folha A4.
Para quem tem a impressora A3, dá para imprimir super de boa. Mas quem não tem vai ter que vai ter que desmembrar umas partes desse molde. A minha impressora, por exemplo, ela consegue imprimir essa área aqui todinha, tá? Aqui onde tá essa parte aqui, ó. Tudo que tá aqui dentro desse retângulo, a minha impressora imprime. Imprime, inclusive, sem borda. Essa parte aqui já não tem como, então essa parte aqui eu tenho que desmembrar e colocar em outra folha. Algumas pessoas têm impressora com uma área menor de impressão, então provavelmente ela vai ter que desmembrar mais partes. E é por isso que eu falei que o ideal das abas é ficar aqui nessa posição com a lateral maior, porque assim, na hora de desmembrar, fica mais fácil. Então, você desagrupa, tira essa parte aqui, que não vai poder sair na impressão. Agrupa novamente essa. E aqui você precisa fazer uma aba, porque essa parte aqui é que você vai passar a cola e emendar aqui. Não se preocupe que o acabamento não fica feio, tá? Essa técnica é usada para muitos moldes, somente de caixas que são grandes. Aperta o Ctrl Q para converter em curvas e arrasta aqui os pontinhos para dentro, para ficar mais inclinado e na hora de fazer a emenda aqui o acabamento ficar mais bonito. Então seria isso aqui. Para o meu tipo de impressora, isso aqui é o suficiente. Mas para quem trabalha com outro tipo com impressora com, no caso, uma área de impressão menor, ela precisa também desmembrar essa parte aqui. E aí, nesse caso, se não der para ainda assim imprimir, eu creio que dê para imprimir aqui a aba. Você também pode tirar isso aqui, reposicionar e deixar ela aqui. É uma opção, tá, gente? Isso aqui tudo vai depender da impressora que você tem. Provavelmente, as pessoas que têm impressora EcoTank, vai ser muito mais fácil de fazer a impressão nelas. Quem tem impressora simples, aí vai ter que desmembrar mais partes. Olha só, aí isso aqui já nem serve mais. Ficaria assim, ó. Para quem tem uma área de impressão menor, vai ter que desmembrar essas duas partes. Para quem não, pode apenas desmembrar um lado ou só essa parte aqui. Lembrando de fazer a aba de emenda, ok? Então, fez a aba de emenda. Deixa eu só concluir aqui. E ela também não precisa ser tão larga, tá, gente? Pode ser pequenininha. Eu gosto de fazer pequenininha, porque não tem necessidade de ser tão grande. Vai colar do mesmo jeito. E ela também não precisa receber cor e nem estampa. Aí você acrescenta mais uma página e pode fazer, dependendo da quantidade de caixas que eu vou fazer, você pode colocar, por exemplo, uma folha só com essas laterais maior. E uma folha só com essa parte aqui, para colocar várias. Aí você vê a forma que mais vai caber. Que assim você poupa papel, né? Não desperdiça papel. Dependendo do que for imprimir, ainda dá para encaixar mais coisas aqui. Então, ficaria dessa forma a nossa caixa mini confeiteiro, né? O primeiro vídeo eu fiz com a base, com a altura bem menor, então ficou assim bem no limite mesmo para poder fechar a caixa e colocar todos os itens dentro. Então, por isso que sempre eu falo
que é preciso fazer o molde e depois imprimir e testar, já com os produtos em mão, para você também fazer as suas correções, tá? Nem todo molde que a gente vai pegar na internet ou em algum lugar, eles vão ser perfeitos. Então é isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Espero vocês para assistirem o próximo vídeo tutorial. E até a próxima. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se tiver algum erro também nos nossos moldes ou artes, postem aí pra gente, dá esse feedback para eu poder estar corrigindo e trazer as correções aqui para vocês. Beleza? Então, até a próxima!